Paz do Senhor Jesus a todos os nossos queridos e amados em Cristo Jesus. Nesse momento eu quero aqui saudar a noiva do Senhor nesse dia tão abençoado diante da presença de Deus e trazer um relato de uma mensagem que está registrado no livro de Lucas capítulo 16, tá certo, meu querido? Você que tem Bíblia aí, tá? Quero que você acompanhe Lucas 16 e o versículo, E o versículo 19. Tá bem, querido? É uma parábola aqui, que traz uma relação muito profunda com Deus, tá? Lucas 16, versículo 19, diz assim: ora, havia um certo homem rico que se vestia de purpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava sempre. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, ou seja, vivia, e desejava alimentar-se da migalha que caía da mesa do rico, e até que os cães vinham lamber as suas feridas úlceras. Aconteceu que morreu o mendigo e ser levado pelo anjo para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Querido e amado ouvinte da palavra de Deus, veja bem um relato que tem muita gente que não gosta de ouvir esta palavra. Tem muitas pessoas, amado, que estão fugindo da verdade, fugindo da palavra de Deus, ou seja, para não querer ouvir o que Deus ele quer falar. E o que Deus ele quer para a nossa vida é renovação, é conserto, é saber que nós precisamos entender que a nossa vida depende do Senhor. Uma vez aceitando a Jesus Cristo e o nosso nome sendo escrito no livro da vida, nós vamos passar a ser filho e herdeiro de Deus, não mais uma criatura, não mais uma pessoa que anda nos seus próprios preceitos, ego. Não, agora, uma vez aceitando a Jesus, o nosso nome será escrito no livro da vida, para que na morte ou na vida nós venha obter a salvação eterna. Então, amado, veja bem que é muito importante nós entender o que Deus ele quer para nós. Não somente caminharmos para a casa do Senhor, como você que está aí me ouvindo, me assistindo no YouTube, você católico, evangélico, você livre pensador, Não somente caminhar, não somente ir à casa de Deus, mas nós temos que saber que Deus ele tem algo muito maior para a nossa vida, que é a coroa da vida, a salvação, porque tudo que está nesta terra vai perecer. Entendeu, amado? Não é pecado você conquistar as bênçãos desta terra, as coisas, porque isso são bênçãos do Senhor. Mas nós temos que rever e ver o que Deus ele quer para a nossa alma. Ou seja, é a salvação eterna, que muitos estão recusando e até mesmo fugindo, se afastando, se desviando da palavra de Deus, Ou seja, amado, o tempo ele passa e as pessoas passam a ficar desacreditadas pelo momento de ver as coisas acontecer neste mundo, O pecado ele se multiplica, as pessoas estão aí, jogadas na sarjeta, na lama, sem direção, sem rumo, sem saber o que fazer, para onde correr, e quando corre para lugares errados, vai dar errado. Mas quando nós corremos para a palavra, para a Bíblia Sagrada, para a casa do Senhor, nós vamos ver que Deus vai se revelar e vai falar conosco com relação à sua
por vontade a sua obra para a nossa vida. Então, esta parábola aqui, amado, esta palavra, ela vai referir-se a duas pessoas: o rico e o mendigo, Lázaro e o rico e Lázaro. Querido, veja bem, a Bíblia vai falar que aquele homem, ele tinha expressão boa, ou seja, o rico tinha tudo, se vestia muito bem, calçava, comia, se alimentava muito bem, né? Tinha todo o luxo, a sua casa, a sua mansão, o seu carro, tudo que ele pediu desta terra, ele conquistou, porque ele lutou para isso. E certamente ele vai conquistar a sua vitória. Então, amado, veja bem a importância de você entender que a vida material, ela não é como a espiritual. Porque nós alimentamos o nosso corpo físico todos os dias, café da manhã, almoço, janta, não é verdade? A merenda. Mas a alma precisa do pão, precisa da palavra. Nós precisamos se alimentar cada dia da palavra de Deus, para que nós venha, se fortalecer no Senhor. Ou seja, que nós venhamos ficar de pé, participando, ciente, sacrificando, jejuando, buscando a face do Senhor. Então a Bíblia diz que aquele homem, Lázaro, o mendigo, ele batia a porta daquele homem, jazia lá todos os dias, pedindo um pedaço de pão para alimentar a fome, um copo de água para saciar sua sede. E a Bíblia diz que ele começava a rir do mendigo, porque a migalha que caía da sua mesa, ele ajuntava e jogava para ele. Então, os cães vinham lamber a úlcera, as feridas do corpo de Lázaro. Mas, amado, no meio de tudo isso, o que mais chama atenção na nossa vida é que, aleluia, não é este momento que ele está passando. Mas o que chama atenção é o que ele está, semeando, que é a salvação eterna. É aquilo que está para por vir, que está se aproximando da sua vida. Seja na vida ou seja na morte. Mas ele está granjeando você que aceitou a Jesus, que está no caminho do Senhor, aceitou a Cristo. Você está semeando, caminhando, se fortalecendo para aprender a cada dia mais com o Senhor uma sobrevivência espiritual, de estar sempre ativo, adorando, cultuando, ali sempre atento e obedecendo a voz do Senhor, a sua liderança, aos cultos, sempre cultuando, sempre adorando, estando sempre colocado no altar de Deus. Isso é muito importante, porque quando a luta, amado, ela vem, quando o vento vem e bate, nós estamos na rocha, firmados, estamos colocados diante do Senhor, e certamente nós vamos o quê? Suportar a peleja, nós vamos suportar a luta, e nós vamos conseguir o quê? Vencer a batalha. Mas é por isso que muita gente, eles desabam, eles caem e saem da presença, porque eles estão afirmados, não na rocha, mas na areia, ou seja, a sua casa, a sua convivência não está na rocha, mas está fora, aleluia, daquilo que o Senhor ele requer para a tua vida. Mas a Bíblia diz que o rico, ele vai, achar graça, ele vai rir, ele acha que aquilo é muito lindo, é muito bonito o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz, amado, que Lázaro, ele morre e ele vai ser levado pelo anjo ao seio de Abraão, ou seja, ao céu de glória. Querido, e depois de tempo, aí vem o rico vai o quê? Morrer, vai ser sepultado. É diferente daquele que morre em Cristo, que morre em Jesus Cristo. Porque aquele que dorme no Senhor, ele será certamente levado pelo Senhor. E certamente vai aguardar o juízo do Senhor, o juízo de Deus. Mas aquele, querido, que morre sem Jesus, ou seja,
que recusou enquanto estava na terra e não confessou o nome do Filho de Deus, certamente esse será julgado e condenado e lançado no lago de fogo, junto com nosso adversário, que é Satanás. Mas a Bíblia diz que logo depois que aquele rico ele morre, ele do outro lado do abismo, ele contempla, ele vê Lázaro no seio de Abraão junto com o Senhor. E ele vai questionar, porque o lado que ele está queimando em chama, fogo, né? Quentura, e ele não suporta o que está acontecendo. Mas do outro lado há uma luz, né? Há uma luz divina, glória do Senhor, paz, né? Felicidade, não tem dor, angústia, não tem tristeza. Lá todos louvarão ao Senhor, cantarão ao Senhor, estarão de pé diante do trono do Senhor. É isso que interessa, é isso que nos chama a atenção nesse momento. É nós sabermos para onde nós vamos depois que morrermos, que saímos desta terra. Ou seja, depois a Bíblia diz que segue-se o juízo. E será, querido, que você está preparado? Nós estamos nos preparando mesmo a cada dia para receber esta promessa de Deus? Verdadeiramente estamos preparados para esta grande obra, este grande feito do Senhor na nossa vida? Ou estamos apenas de aparência dentro da casa de Deus? Ou estamos apenas caminhando sem direção diante do Senhor? Estamos apenas de fachada, apenas como uma capa diante de Deus. Se estamos assim, precisamos reconhecer e dobrar o nosso joelho e fazer uma nova aliança para que nós possamos obter a salvação eterna. Entendeu, amado? Muito importante nós entender que nós necessitamos e precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos de Deus, precisamos do Senhor a cada dia. E a Bíblia diz que o rico, ele fala: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água, venha refrescar minha garganta, que eu não suporto esta quentura. Então o Senhor vai dizer: olha, quem está deste lado não pode atravessar, e muito menos quem está de lá não pode vir para cá. Então, amado, veja bem que a nossa escolha tem que ser aqui, diante dos homens. O Senhor diz: se tu confessares diante dos homens o meu nome, eu também naquele dia vou confessar diante do meu Pai. Entendeu, amado? Ele vai lhe apresentar diante do Pai. Ou seja, mas se você se envergonhar ou recusar, naquele grande dia você será recusado por Deus. É isso que nós temos que entender. É isso que muita gente não consegue entender e ouvir. Entendeu, amado? Porque não é somente participar, não é somente congregar, não é somente sentar numa cadeira, bater palma, cantar, louvar, testemunhar, testificar. Não. Tem que aceitar Jesus, para que o nome seja escrito no livro da vida, para que nós possamos obter tanto esta salvação. E a Bíblia diz que o Senhor vai dizer: olha, quem está lá não pode passar para cá, e muito menos os que estão daqui não poderão ir para lá. E ele não suporta o que está acontecendo, a chama, o fogo, né? Então ele vai questionar, o Senhor vai dizer: olha, tivesse tudo que tu mereces, que tu pedisse, corresse atrás de bens, né, de coisas terrenas, mas nunca tivesse um tempo para mim, nunca, né, procurasse ouvir a minha palavra, e quando ouvia, ainda escarnecia, ainda ria, né, da palavra que era pregoado à sua vida, que é justamente para você estar deste lado onde está o meu filho, né, Lázaro. Por quê? Lázaro não tinha nada, mas tinha a fé, a confiança. Lázaro estava sendo perseverante, né, caminhando, cultuando, adorando, tendo a certeza que o Senhor está na sua vida e que ele ia obter sim o sucesso, a sua salvação eterna. Então, amado, a Bíblia diz que aquele homem vai dizer: então o Senhor manda que eu volte na terra, para que eu avise 5 irmãos que eu tenho lá.
para que quando eles morrerem, não vir para este lugar. Então o Senhor vai dizer, olha, se lá tem Moisés, tem os profetas, e eles não obedecem, não ouvem, tampouco vão acreditar nos mortos, retornando e falando, entendeu, amado? Então é importante nós entender que a vontade de Deus é hoje, é agora. É você aí que está do outro lado me assistindo aí no YouTube, que você seja tocado pelo Espírito Santo, que a obra de Deus venha acontecer, que a obra divina do Senhor, ela venha acontecer sobre a tua vida, para que o nome dele seja glorificado. Entendeu, amado? É esta situação, é desta forma, que aceitando a Jesus, para que o nome seja escrito no livro da vida, para que nós venhamos a obter o sucesso da salvação eterna. Então você que está me ouvindo, receba esta pequena mensagem para o teu coração, esta pequena mensagem para a tua vida, que você venha crescer, que você venha rever, que você venha meditar dentro desta mensagem, para você procurar uma congregação, procurar um lugar para você cultuar o Senhor, cultuar a Deus, buscar a presença, buscar a face do Senhor, né, para que você venha ter um conhecimento maior daquilo que Deus lhe requer para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, em nome de Jesus. Tá bom, amado? É momento de nós meditarmos numa oração diante do Senhor. Você que está aí, né, com esta peça de roupa, né, garrafa de água, copo com água, tá? Você vai orar junto comigo e vai apresentar a Deus, tá bom? Ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai eterno, santíssimo que está no céu. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, te apresento este copo de água, esta peça de roupa que esta pessoa está apresentando aí, esta garrafa de água que ela está apresentando, consagra. Unge quando esta pessoa ingerir esta água, quando ela vestir a peça de roupa, ela seja curada, livre e transformada dentro do poder da tua palavra. É tudo que nós te pedimos no nome do Pai, do Filho e do Santo Doce Espírito de Deus. Que assim seja. Você diga amém. Pode beber da água. Que bênção, né, amado? Que Deus venha abençoar grandiosamente sua vida.